Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje eu vou falar com vocês sobre um fenômeno que está marcado para acontecer com todo mundo e assim, não é câncer, né? Apesar de que câncer tem alguns cânceres que se as pessoas sobreviverem bastante tempo, elas com certeza vão desenvolver. Só que o que eu vou levar, né, o que eu vou falar, elucidar aqui com a minha fala, com esse vídeo hoje, vai ser a abstinência, né? E como é uma utilização que volta e meia dessa expressão abstinência é utilizada muito para drogas no contexto mais depreciativo da coisa, né? Porque a gente tem como noção de indivíduo em sociedade que droga é qualquer substância química que é administrada até certos pontos fazem modificações no organismo, né? Físico-quimicamente. Porém, a droga que se fala a respeito da abstinência é outra droga. Geralmente é aquela droga ilegal, né? É o tabaco, a nicotina, é o LSD, é a anfetamina e outros alucinógenos, né? Chá de cogumelo, essas coisas assim. É, bom, bom, então é importante para todos, né? Todos nós que vivemos em sociedade, buscarmos empregar os termos em melhores adequações para sinteticamente respeitar o convívio sonoro das expressões que alarmificam umas às outras, né? Por exemplo, você está em ambiente de trabalho e você desespreme-se sobre a sua compreensão individual essa palavra. E fenomenologicamente esse termo causa variação distúrbica no processo de entendimento. Isso pode concorrer a vários tipos de volume, desde volumes que são fisiologicamente recompensados a partir da refração, né, da reação, como até mesmo escatológicos. A pessoa ela sente, ela meio que repreende a escuta, porém ela não essa citocina, esse esse essa citação, né, essa descompressão vocal faz repressão na pessoa, principalmente quando as pessoas são ex-usuárias de substâncias. E vamos falar a verdade, né? Hoje em dia não tem ninguém que se salve, que atire a primeira pedra. Quem nunca sofreu com processo de abstinência, porque a gente tem vários tipos de abstinência. Se a gente colocar a relação correta do fenômeno abstinência, vocês vão ver que isso é fisiologicamente natural. A abstinência ela é natural porque ela é a diferença da subtração que decai uma atividade, né, que não percorre frequência e não readapta a molécula. Então vamos ver isso direitinho na prática.
Aqui em descrição dicionária, a gente tem como o ato de abster-se, de privar-se do uso de alguma coisa. E está totalmente correto, né? Essa abster-se da inência, você abstém da inência, você subtrai ou abstém-se da tensão expedida no organismo. Essa tensão que era expedida no organismo fazia uma força contraciva, né? Então vamos ver essa força. Força iminente da iminência. Então vamos lá. Em forma a gente insere o que seria para nós um vaso. E aí a gente também insere o que seria para nós um vaso em eminência. Então, em qualquer entrada que você tiver de energia, essa atividade de energia, né, que é de expediente do organismo atender, ela, dependendo da substância X que tem nessa energia, a gente tem uma panela, né? Nessa panela que tem, dependendo das reações que tem nela, a gente tem os ingredientes que quimicamente decompõem-se e recompõem-se em receitas, né? E essas receitas, né, sobre esses conjuntos, de ingredientes vão sendo formadas, e nessas formações, conforme elas vão sendo orientadas e tragadas pelo organismo em si, a disposição sensitiva vai se descosturando organicamente. E nessas descosturas orgânicas a gente tem essas pontas que subtrai o instante dessas relações. Então, dessa pontinha aqui a gente tem um referencial que nós descrevemos dessa reação, dessa recombinação que essa receita preparou em química, né? E nessa em química, para valer-se dessa atenção e aprendê-la no organismo, a gente, dessa força, da força que é expediente no organismo, a partir dessa eminência, a gente contraria ela nomeando. Então a gente nomeia essa significação, né, dessa construção que constrictivamente desenvolveu uma ponta nas nossas células orgânicas, sedimentando uma sensação diferencial no organismo. E aí, agora que a gente tem nome para essas pontas, a gente meio que legalifica ela, né, a partir das mediações, né, do quão bom e do quão ruim ela pode ser dentro do desenvolvimento com tal receita. Porém, contudo,
dentro dessa força e da eminência, temos várias relações matemáticas, né? O quanto isso desaponta no organismo, qual que é a atividade, qual que é a atividade expediente do organismo para com a relação, a atividade, o tempo, né? A quantidade de substância que é ingerida, as proporções. Então, todas essas mediações, elas nos descriminalificam o entendimento dessa jaula, né? Desse nome. Então, todo nome ele é bem competente para discriminar a sentença do produto, né? Então, a partir do nome, a gente encaixa a altura e o volume para poder lidar com essa matéria. E como o organismo está sempre desapontando a gente, a partir dessas diferenciações, né? Então essas bolas nos revolvem a partir do envolvimento, e desse revolve existem as variações dos tamanhos que vão ficando essas relações de expedir dessa eminência uma sensação, né? E quanto mais familiar fica, né, essa energia X, mais o organismo vai se apropriando dessa sensação, dessa eminência, e vai se controlando, se constrictificando para poder pegar toda essa reação, né, e tracioná-la em sangue no organismo. Então você viu o que a gente fez, e você viu o que essas relações fazem, né? A gente pega toda essa, o organismo assimila, pega e dá coordenada em sangue, ele vai desassimilando e orquestrando, né? Controlando essa reação em cadeia. E quanto mais controlado, mais aparentemente vai se encontrando na admiração uma dependência, né, por conta desse fenômeno fisiológico. Então, o que é o fenômeno? O fenômeno ele é o fato, o acontecimento raro e surpreendente, prodígio, maravilha. Tudo que se observa na natureza. Tá, mas a gente tem outra coisa para fenômeno. Vamos ver aqui no dicionário. Acontecimento possível de observação, manifestação, sinal, sintoma, fenômeno da natureza. Filosofia. Bom. Tudo que está sujeito à ação dos nossos sentidos, ou que nos impressiona de um modo qualquer. Aqui, ó. Ou que nos impressiona. Bom, então com essas impressões, o fenômeno acontece uma vez que a gente vamos lá, droga, dicionário. Vamos ver aqui. Droga, dicionário.
qualquer substância ou ingredientes em farmácia, tintura, laboratório, químicos, etc. Qualquer produto alucinógeno, ácido lisérgico, heroína. Tá. Então substância que causa alucinações, coisas de péssima qualidade, aquilo que pode ser viciante, capaz de atrair, fazer apaixonar. Expressão de irritação, olha só, expressão de irritação, descontentamento, falta, né? Interjeição. Figurado, aquilo que pode ser viciante, capaz de atrair. Beleza. Então, esse é um potencial de uma droga, ok? Mas, se a gente está falando desse potencial em um organismo vivo, que tem em sua composição a detecção dessas substâncias que o diferenciam conforme passa o tempo, e que muitas dessas substâncias corroboram para o desenvolvimento dessa vida, como os elementos, né, que são básicos na natureza, a água, né, os alimentos, os açúcares, os carboidratos, as proteínas e tudo mais. Então, beleza. Porém, como a gente tem muito tempo, então vamos fazer aqui, tempo de preenchimento. Então, como a gente tem muito tempo de preenchimento com os alimentos básicos, né? Todos esses alimentos básicos na relação distributiva da digestão fizeram muitas vasodescompressões e vasosconstrições e desconstrições para construir e desenvolver esse maquinário fisiológico que é você hoje. Entretanto, por ter muito tempo de preenchimento alimentício dessa utilização, você consegue fazer orientadas muito maiores no seu sistema nervoso, e essas orientadas conseguem desenvolver forças maiores para as abstinências dessas substâncias. E obviamente que se você parar de se alimentar de uma substância que você se alimenta constantemente, para você fazer isso e o seu corpo corresponder, você tem que fazer substituições e tem que ser devagar, né, num processo de substituição e orientação orgânica. Falo desses alimentos básicos, viu, pessoal? E assim, todo alimento novo, nunca provado ou provado de vez em quando, todo alimento, todo empreendimento de desenvolvimento fisiológico, né, que entra no corpo, eu falo assim de drogas farmacológicas, de drogas ilícitas, ou até mesmo de alimentos, todo alimento novo que o seu organismo não tem apreensão, né, não tem familiaridade, ele vai demorar mais para ser digerido, porque as células não
possuem extratores de relação bem desenvolvidos para quebrarem por enzimas os complexos da arquitetura química desses produtos. Falo todos os produtos, desde gases a líquidos, a produtos sólidos mesmos. Como o seu organismo, as células, elas sofrem processos de adaptação constantemente, principalmente as células do estômago. Se você não mantém uma constância dos mesmos alimentos, dificilmente ele vai ter uma alta eficiência digestiva sobre esses alimentos novos que são introduzidos, e isso vai ser avisado. E o mecanismo de aviso, às vezes, dependendo da gerência, causa dores que são evidenciadas por temperatura, tontura ou dificuldade dos outros sistemas de se estabelecerem na sua normalidade. Então, a comunicação sistemática dos outros órgãos vão evidenciar a dificuldade, porque como os órgãos eles trabalham em conjunto, né? Você tem esse conjunto de órgãos trabalhando para poder fazer as deocupações desses incrementos orgânicos fisiológicos, né? Porque estão todos ligados uns nos outros. Então existe essa codependência, até porque os alimentos que introduzem são a partir da digestão levados para o reabastecimento, né? E essas mudanças de proporção e essas dificuldades de tempo, elas são por menores que sejam as atividades avisadas ao organismo. Então, para todo esse organismo, né, para todo esse ser se recompor, se alimentar, ele utiliza a alimentação. E todo o feedback dessa alimentação, que é gerenciado a partir da chegada do alimento no estômago, esse estômago aqui, ó, esse estômago, lá dentro desse estômago, não tô conseguindo mostrar. Vamos tentar por aqui.
Deixa eu tentar na outra forma. Corte. Esse estômago, ele tem as suas microvelocidades, que são adaptações para aumentar a superfície de contato com o alimento que chega. Porém, se ele está sempre se adaptando, essas microvelocidades elas estão vivas em orquestração do alimento que chega. Vocês podem ver essas rugas, né, aqui no nome. Se você recebe um alimento diferente, essas microvelocidades, todas essas adaptações celulares, elas vão ter baixa eficiência, né? Principalmente porque existem muitos terminais sensitivos no estômago, que comunicam a partir dessa resiliência, né, dessa diluição. Por quê? Porque o natural dele é ficar com ácidos gástricos, né? Só que se você configura esse ácido gástrico com outro alimento, né, que não é o mesmo alimento que você é acostumado, essa configuração vai se somar e vai gerar uma outra sinalização que não é comum, né? E toda essa incomunhão vai ordenar o organismo a buscar pagar por ela, pagar para se tornar comum. E o organismo, a fisiologia do organismo, ela só se consegue pagar por comunhão a partir do sistema de contrações, né? Então, essas contrações, elas vão procurar fazer não, tá errado. Atividade fisiológica. Elas vão procurar, né, sobre todas esses sistemas, né, sobre todos esses desempenhos, as reflexões orientadas. O que são reflexões orientadas? Se você tem essa ponta dessa atividade, né, que subtrai sintoma e é ordenado em nome e desqualifica em busca das contrações desde sua entrada energética, né? Você tem essas operações de contrações, né? E para o organismo encontrar essa ação, ele vai, a partir de todos esses sistemas, de todas essas relações fisiológicas, procurar a adaptação à sua atividade. Dito isso, né, existe uma certa aptidão, caso seja roteiro do organismo repetir a alimentação dessa força ou desse elemento. Então, se ele se alimenta muito, ele gera familiaridade com essa substância. E aí esse nome ganha ordenação familiar, e a partir desse tempo de preenchimento desse elemento,
ele vai gerenciando vontade no organismo. O que é vontade? Vontade é a obediência orgânica com parâmetro de X substância. Então, como para um desenhista, ele só consegue desenhar assim, ele desenvolve um desenho somente com as suas ferramentas, né? Como para um profissional trabalhar, ele precisa das suas ferramentas de profissão. O organismo, da mesma forma, ele consegue desenvolver nesse gerenciamento uma vontade que dentro dessa vontade se esconde a necessidade. E aí, nessa necessidade, o organismo vai cooperar fisiologicamente, os sistemas vão cooperar fisiologicamente somente se essa familiaridade obedecer a sintonia no organismo. E a obediência vai se tornando a utilização de determinada substância, né? Porque para o organismo vai estar normal, vai ser familiar, né, funcionar com essa substância, né? E aí ele vai se tornar obediente. Tem um prejuízo na nossa natureza, porque o gerenciamento da sociedade, esse gerenciamento da sociedade trouxe a investigação das substâncias que predeterminantemente são constantes na nossa utilização. Então, por isso que você vai no supermercado e vocês vão encontrar sempre as mesmas substâncias, às vezes de algumas marcas refratárias diferentes, com complexos desenvolvidos de marcas, né, que são esqueletos midiáticos para tracionar uma certa sensação, né, diferente, né, sensações que às vezes o organismo se adapta por familiaridade, né, familiaridade de marca, isso e aquilo. Porém, são as mesmas substâncias, né? Quando você tem uma substância que não é comum, você tem esse fenômeno de desorquestração orgânica para poder gerenciar e se adaptar a esse organismo a digeri-lo. Bom, e nessas concorrências de adaptação e gerenciamento, você consegue ver o automatismo desse organismo frente a essas adaptações, né, que são promovidas pela alimentação. E agora a alimentação social é segura. Porém, existem as inseguranças, que são, via de regras, instruções para poder salvar. São alimentos que buscam operar em função de salvar
a alimentação segura, fazendo o que? Provando a eficiência da receita, reinstalando o sabor, né? Então, para você reiterar o sabor de um alimento que você tem como desenvolvimento em sociedade, a segurança para o organismo, e já é provado na natureza, e existem pessoas que desacreditam e insistem nisso, né? O próprio organismo, né? A gente tem as receitas o pão, que ela é a mais evidente, né? E o pão é tão evidente que o pão ele se performa, né, nessas formas e nessas aparências de crescimento, tão como as nossas células se performam, né? Então, por orientação, essa receita do pão, ela é muito segura, né? Com o pão a gente consegue e tem desenvolvido muito mundo. É claro que tem vários outros, né? E aí a maioria das outras receitas são para fazer essas operações, né? Operações de reinstalar, de reaver. Só que a gente não tem só alimento para essas funções. A gente se alimenta de atividades, né, que são lazeres, né, jogos, tal. A gente tem artes, né, esportes. A gente se alimenta de pessoas, né, e suas reações. Uma vez que a gente entende que nós somos campo de energia, nós emitimos energia, né? E quando a gente tem essa emissão de energia, quando a gente está próximo a outras pessoas, essas energias modificam e a gente acaba se alimentando dessas reações. Então, você tem, né, por exemplo, em um jogo que envolve muitas pessoas e muitas relações diferenciais, com esses núcleos de energia, com esses campos de energia, você tem esses tipos de alimentação energética que recombinam em você. Essa própria atividade de eu estar processando e gerenciando esses conhecimentos aqui, ó, né, gerando esse vídeo, é uma delas, né? Uma vez que a gente tem vários organismos fazendo essas operações, a gente acaba desenvolvendo conjuntos, né? Agrupamentos de conjuntos, né? E desses conjuntos, o que lembra vocês esse conjunto aqui? Vamos lá, vamos ajudar. Química, representação azimutal, acho que é isso aqui. Não foi errado. Não é isso. Aqui, ó. E aí a gente acaba gerando esses vestígios, né? Moléculas
que transparecem para nós uma certa segurança, né? E aí a gente consegue equacionar matematicamente toda essa atividade, essa energia, esses alimentos. Bom, agora para chegar mais fundo ainda, né? A gente falou da atividade e do estímulo, né? Que é inicia e realiza algo. Então, se a gente tem o estímulo, fisiologia, qualquer agente que provoque uma reação motriz, glandular, funcional ou metabólica em um órgão receptor ou tecido excitável. Bom, eu gostaria de deixar bem claro que todos os tecidos eles são excitáveis, porque eles estão bem costurados e bem integrados no organismo. Estão ou já são excitados, ou estão excitados, ou estão em processo de se encontrar excitados. Então o estímulo é isso. E se o alimento estimula o organismo a partir da injeção, né? Se o alimento estimula o organismo a partir da injeção, né? E aí a gente tem nas moléculas orgânicas a excitação pela subtração diferencial do que estava na repartição sentido, e a partir dessa compressão, dessa subtração desses pontinhos aqui, a partir da relação familiar que encadeia o ritmo de eu me entregar, né, nessa familiaridade, um pouquinho apenas já é o suficiente para desencadear e com convulsões, né, de fios elétricos e tal, que vão eficientemente desenvolverem a recepção por causa da familiaridade. Agora, se eu colocar alguma coisa que não é familiar na minha boca, por exemplo, eu tenho essa lapiseira, a defração desses sentidos, assim, vai ser bem diferente, vai me causar sintoma por conta da infamiliaridade desse evento, né? E isso ocorre uma subtração. Isso é uma injeção, ao mesmo que um alimento. Ao mesmo tempo que se olhar no espelho, cumprimentar alguém, receber um carinho, um beijo e tal, tudo isso ativa, né, por ponta, e atividade, tudo isso é atividade. Então, se sair para jogar com os amigos é uma atividade, isso aqui. E aí, vamos lá, vamos voltar no slide. E aí, tudo isso vai cooperar com o tempo de preenchimento. Então, o tempo de preenchimento, né, o tempo de se alimentar, o tempo de estar com os amigos, de se alimentar dessa atividade, vai corroborar e vai desvaler no organismo a partir dessas injeções, e essas injeções vão levar os organismos e as células a se adaptarem a elas. E essa adaptação vai se familiarizando, que a ponto de qualquer coisinha, né, obter uma significância, né, a familiaridade vai fazer com que vários tipos de relações sejam performadas. Agora, quando você ingere uma atividade, alguma coisa que não é familiar, né, olha só o que acontece. Existe uma certa restrição de movimento. Talvez ela no organismo só movimente assim, porque o organismo não tem familiaridade.
e tem medo ainda. Se você montar uma certa familiaridade com esse organismo, ou enviar uma enzima de digestão e essa enzima conseguir fazer familiarização com essa substância no organismo, olha o que acontece. Existe um certo agrupamento e aí a digestão, né, dessa molécula se torna mais fácil. E aí ela começa a se tornar familiar para o organismo e depois o organismo começa a multiplicar células receptoras para esse tipo de coisa e se orquestrar. E ocorre a orquestração. Né? A orquestração para com essa substância nova. No entanto, como a gente vive na sociedade e a gente sabe que muitos dos alimentos que são insociáveis para a natureza, eles, por exemplo, esse alimento aqui, né? Porque esse é um alimento, esse aqui é o alimento que não é compensatório para a natureza, para a nossa natureza, para a nossa sociedade. Então, se a gente tem esse triângulo negro escuro, né, preto, como um triângulo que não é adequado para a natureza, para o organismo, né, em questão, a gente tem que esse produto geralmente vai ser utilizado para poder fazer a restituição, né, fazer o reinstalar do sabor, né? Então esse alimento ele só vai ser para isso. Então as drogas, né? As drogas em classificação, né, são qualquer substâncias que fazem efeitos fisiológicos, físico-químicos e se repartem, né, em nomes e são acusados em bom ou ruim dentro do organismo. E se muito for constante, ele se torna um produto, né? Ele deixa de ser uma droga e passa a ser um produto que coopera com a nossa natureza. Então existe essa classificação, né, do bom e do mal. Ok? E nesse contraste do bom e do mal, né, nessas contrações de bom e de mal, a gente tem os tempos e as constantes. Porém, se uma coisa que estava boa passa a ser no organismo evidenciada como mal, a gente tem um motivo, né? Então vamos procurar esse motivo, né? Se a gente tem X substância e dessa X substância ela sempre revelava um resultado positivo nesse contraste para esse organismo, né? Vamos pôr um organismo aqui. Para esse organismo, né, essa substância ela é sempre boa. Só que aí essa atividade, né, essa atividade, né, ela tem essa linha de contraste, né? Aqui é o bom e aqui é o ruim. E aí com a injeção dessa substância, ela sempre ia nesse gráfico numa atividade boa. E essa substância ela é boa para a sociedade,
A sociedade, ela constantemente, né, tem esses produtos no supermercado, então é um produto já. Só que essa substância, ela de alguma forma passou a sofrer um espelhamento e uma deflexão, um fenômeno que fez com que ela fosse interpretada como ruim. Então aconteceu alguma coisa nesse organismo aqui para destemperar essa substância, né? E provavelmente a gente tem um espelho de refração. E o que pode ser um espelho? É uma certa dúvida quanto a positividade. Então existe uma traição. O organismo ele está se traindo, existe algo corrompendo esse organismo, né? Fazendo com que ele acredite a traição barra corrupção. Então, existe algo nesse organismo que está corrompendo o valor positivo que essa substância dava, né, na atividade. E talvez seja nessa corrupção a gente pode ter a proporção, o engano, né, pode ter uma certa influência a respeito. E tudo isso pode chegar e desencadear esse fenômeno de onda, refração. E a refração, ela meio que barra o coeficiente de atividade. Então faz um decaimento de x sobre sentença, sobre determinada sentença. E esse decaimento de x sobre determinada sentença vai dividir o valor positivo dessa atividade ou vai desespelhar ele e vai transformar ele em negativo. E aí a gente vai ter uma certa mudança no valor. O organismo ele vai pegar o valor dessa molécula, né, dessa adaptação, e ele vai decrescendo, e aí o que ele faz? Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai espelhar ela, e aí por alguma razão essa mudança, né, que a gente chama de, vamos pesquisar aqui, ó, orgânica, isomeria, vamos ver. Isomeria plana. De posição, isomeria plana de posição, né? A gente tem como nome isomeria plana de posição, porque mudou a posição do sinal, mudamos a posição, então houve uma isomeria. Só que aqui mesmo na química que a gente estava vendo, tem vários tipos, ó, de cadeia, de função, de posição, de metamatéria ou compensação, de tautomeria. E aí nessas isomerias, né? Vamos ver. Isomeria. Nessa isomeria
a atividade cai, né? Então, se eu tenho uma certa... Aqui a atividade cai. A gente tem uma atividade com dano, né? Sendo danificada. Que essa atividade ela estava programada para se realizar, né? Porém, ela tá sofrendo efeitos, né, na sociedade por conta de algum reagente. E geralmente as drogas elas ilícitas, principalmente as drogas ilícitas, elas tomam lugares nesses alimentos que são socialmente orquestrados. Social e insocial. E se a gente tem como nesses times um social, um insocial, e dentro desses termos, né, algumas pequenas variações para poder fazer montagens de blocos, né, para poder fazer montagens nas localizações certas, para fazer operações. As drogas ilícitas, elas tomam lugar das lícitas, né? E aí, no produto dessa cadeia, pode ocorrer o que chamamos de... Vamos procurar aqui. Fissão. A fissão é o processo cosmológico que elucida a origem das estrelas múltiplas do sistema planetário. Ato ou efeito de fender, de cindir, cisão, de separação. Tá bom. Mas eu quero ir um pouco mais além disso, né? Então, a fissão, né, ela desfunde o que estava fundido. A gente não falou que o processo, né, esse processo da alimentação, ele foi em tempo de preenchimento se tornando básico na distributiva do organismo, tanto que o organismo orquestrou e se operou muito para de forma familiarizada fazer essas operações digestórias. Pois bem, e reconhecer com eficiência esses organismos. Então, só que se você introduz uma substância que não é social para esse organismo, que foi orquestrado de forma constante para se socializar com esses organismos que são sociais, essa insociação, essa introdução de uma substância ilícita que vai tomar o lugar dessa substância e dessa adequação orgânica nessa sua social, na sua parte social orgânica. E aí você vai fazer, vai acabar fazendo essas fissões com as moléculas que você tinha em organismo base para poder conhecer e se flexionar, né, e se funcionar. E aí o que você tinha como eficiência para poder digerir todos esses alimentos e essas reações, eu falo alimento, vocês devem estar pensando de alimentos de supermercados, mas eu falo todos os tipos de alimentos. Alimentos é convívio familiar, alimentos são prática de esporte, alimentos são o estudo, leitura, tudo isso é alimento. E aí, se você introduz uma substância que não é adequada a esse organismo,
vai acontecer aqueles fenômenos e de repente seu organismo ele vai falar com você que existe uma ausência ou uma perda de estímulo, uma apatia, um desânimo, um desencorajamento para esses mesmos alimentos que anteriormente lhe eram eficientes para gerarem atividades físico-elétricas, físico-químicas, físico-calóricas, orgânicas para poder dentro de você funcionar bem. E o que seria essa fissão então? Que é a tomada de lugar. Você coloca uma coisa ilícita e para competir com a ilícita, olha só, ela vai bater, ó, e dependendo da proporção de utilização que você for fazendo no seu organismo, ela vai batendo, ela vai entrando. E aí quando pensa que não, ela vai ganhando força e tamanho. Força e tamanho. Dependendo da sua orquestração e da sua utilização. E aí de repente você vai e utiliza mais uma vez, e o seu corpo de repente vai se desmonta essa coisa, e essa aqui, ó, essa substância lícita, ela vai e toma o lugar, né? E de repente o que era comum, né? O que era comum começou a introduzir uma coisa em comum, e até que ela se tornou incomum, até que essa coisa passou a ser mais comum, e aí o organismo foi mudando, né? E aí dentro dessas mudanças, olha o que pode acontecer: a tal isomeria. Vai sumir todas essas bases vão sumir, né? Essa eficiência para funcionar, e vai ser e essa aqui vai entrar, e essa entrando o seu organismo vai criar uma adaptação para ela. E aí olha só o que vai acontecer. Você naturalmente vai se tornar insocial, né? Você vai adquirir essa faixa no seu repertório, nessa sua vida. Insocial, naturalmente vai se tornar insocial, e você vai se enxergar social apenas com aqueles que utilizam a mesma substância, certo? E para poder a sociedade organizar isso, ela vai começar a dar nome para você, porque ela obrigatoriamente vai ter que digerir você, né? E as suas mudanças. E sobre essas suas mudanças, a força de iminência que descorrompe nos seres, fazendo essas pontas, né? Essas subtrações de pontas, elas vão precisar de ser nomeadas, e você vai ser chamado de um drogado.
drogado, trocado por determinada coisa. Você pode ser um drogado do bem? Pode. Pode ser um drogado do mal? Pode. Depende do nível de insociação ou de reinsociação, porque geralmente a sociedade ela aceita limiares de mudanças, e a esses limiares elas dão nomes de profissionais, de operadores, né? Existem operadores de vários tipos, né, nessa nossa sociedade. E com certeza existe um limiar de operadores, de doutores que utilizam substâncias ilícitas para poder fazer a reorquestração, né, o rei gostar da base. Só que eles são mais inteligentes, eles precisam ser mais inteligentes. Eles precisam de ferramentas distintas, né? Então, não é tão comum assim para as pessoas. Porém, eles convivem com a gente. Bom, evidentemente, porque na lógica dos cuidados e das atenções, a gente tem as atenções básicas e as especiais. Essas especiais entram nessas linhas, né? Agora vamos falar o que então é a abstinência. A abstinência para nós então, de forma mais simples, vai ser isso aqui, ó. Você ter uma linha, né? Que o natural dessa linha ela ser assim. Esse é o natural dessa linha. E aí, para essa mesma linha, ela tem alguns estados, né? Vamos pôr 4 estados. Ela às vezes está mais assim, às vezes ela está mais para frente, mais para lá, e às vezes ela está mais menorzinha mesmo. Ó, esses são, ó, um pouquinho. Ó, esse é o comum, né? Esse é um ser comum, né? Então, beleza. Opa. Isso. Tá, esse é o comum. Agora, se eu pegar esse e fizer uma orientação diferente e começar a desenvolver essa orientação diferente com ele, o que é desenvolver? Fazer forças, né? Ou ele vai se tornar um atlético, né? Ou ele, não importa, né? Tá havendo mudanças, né? Nessas mudanças, né? Existem mudanças que conseguem voltar ao normal, né? Por exemplo, esse vem para cá, mas consegue voltar para cá ou assumir essa forma constante. Só que se esse vir para cá, ele já não consegue voltar mais para cá. A única coisa que ele consegue voltar é para cá
e agora esse aqui, ó, esse aqui passa a não existir para esse, né? Esse aqui morre. Então, se há a morte, né, é uma mudança de estado. Isso é natural na vida. O único problema é quando essa mudança de estado não pode permanecer, né? Porque se permanecer essa mudança vai trazer a morte muito mais rápido, né? Então, por cuidado dessas mudanças, né? Por esses cuidados dessas mudanças de vetores de atenção, a gente tem as atenções básicas e as atenções especiais. As básicas se referem às mudanças que ainda podem serem voltadas ao normal. As especiais são as mudanças que perderam a oportunidade de voltar. E se essas perderam a oportunidade de voltar, elas estão frouxas, né? Afrouxaram os terminais ativos relacionados a esses vetores, né? Então a gente tem o vetor 1, que é o normal, e o vetor que mudou um pouco por causa das substâncias, né? Das substâncias ingeridas. Então vamos fazer essa escada aqui. É melhor que fazer essa escada. Bom, a gente tem as escadas dos vetores. Geralmente a gente quer ir para o céu, né? Então a gente tenta criar um percurso, né? Uma receita para poder ir para o céu, né? Para o céu familiar, né? O céu que está descrito na receita. Esse é o nosso percurso. Só que se de repente nessas receitas esse camarada aqui duvidar da receita, ele vai procurar outra direção, e nessa procura de direção, às vezes ele vai ser obrigado a fazer vetores, receitas diferentes para poderem irem para outras direções. A única coisa que ele pode fazer aqui é experiências e ter aprendimento de experiências para poder voltar à receita e voltar ao caminho, voltar para poder depois encontrar realmente o caminho, né? Que existe só um caminho. Ou, né? Dentro dessa se perder e fazer labirintos de prisão, olha. E aí continuar sua jornada, se perguntando, mas será mesmo que eu tenho que ir para aquela direção, né? Essa escada aqui, esse vetor é o vetor que leva para o céu.
ou, se você preferir, para essa base, para a sociedade, para os nomes, né, para a sociedade, para a força positiva, para o que você já está desde novo programado a digerir. Essa é a que duvida. E aí para no meio do caminho e se pergunta. E essas perguntas que ele faz no meio desse caminho são dirigidas pelos olhares, né? Se a pessoa ela acaba mudando os olhares, esse vetor que ela está acaba sofrendo uma certa desadequação por conta do olhar dessa pessoa. E nessa desadequação ela acaba acreditando que esse é o caminho, né? Essa orientada. E essas desadequações são isso aqui, ó, são essas rimas, essas desrimações orgânicas, ó. São as... Cadê? Onde que eu pus? Não é isso. Devo ter colocado aqui. Chegar aqui. Não. Uai, eu devo ter colocado por aqui. É que estranho. Mas são as influências, são aqueles valores que eu havia falado, são as influências, são os contrastes que... deve estar aqui então. Isso aqui, ó, são aqueles fenômenos, ó, proporção, engano, influência. São esses aqui, ó. São essas propostas que as pessoas ganham. Então, essa traição, essa corrupção, essa isomeria ocorre e dentro da proporção desse engano, dessa influência, olha o que acontece. Acontece os atrasos por conta das mudanças vetoriais. Era para o vetor continuar no mesmo caminho, na mesma receita. Porém, ele desacreditou dessa receita por conta dessas desorientadas. E aí agora a vida dele mudou o ritmo, né? Ele ainda busca esse céu. É determinante, né? Quando a gente vive em sociedade e na resiliência das receitas, que a gente está sempre buscando esse céu. Porém, o que é o céu para essa pessoa a partir dessas mudanças, né? Então a gente tem uma certa desadequação desse céu, um decaimento de céu, da vontade de ir para o céu. E aí esse decaimento deserre em aflição. Então essa aflição, a aflição deserre desse decaimento, corrompe o ser e desveste o ser em ser depreciado por escolhas, né? Essa depreciação por escolhas pode, a partir da frequência dessa escolha, transformar esse ser. E essa transformação vai vestigiar vexatoriamente lhe vestir. E aí a doença, né, o diagnóstico desse ser pode ser tratado, deverá ser tratado pela sociedade a partir do nomear, né, que ele vai lhe receber. E esse nomear vai ser temático e vai ser encaminhado para grupos, né, grupos de tratamento.
adequado. E é mais ou menos assim, só que a gente finge que não vê, né? Ou desacredita nessa relação que é bem natural, é bem automática, essa divisão, esse fenômeno. E hoje acontece muito, e hoje já está tão natural que é comum, né, o poder da escolha. O poder da escolha é desenterrar a verdade, porque é falso acreditar que escolhemos, né? A situação, né? Tudo isso que a gente é e chegou a ser a partir dessas mudanças escolhem por nós. Então não somos nós que escolhemos, são os sentidos dos vetores que escolhem por nós. Esse é o mistério. Então a gente tem aqui os vetores. E os sentimentos são as orquestrações orgânicas. Então fica claro que não somos nós que escolhemos, mas o sentido dos vetores que escolhem por nós. Escolhem o quê? Escolhem as mudanças desses contrastes vetoriais que foram desenvolvidos a partir das escolhas dos utilitários, que variam entre social e insocial. E dentro dessas constantes mudam as moléculas, as cooperações celulares, e vão traindo, corrompendo, realizando desproporções à proporção que era constante e um dia já foi constante. E nessas abstinências que subtrai, abstêm-se da atenção expedida no organismo, revelam-se no final a partir das dores. Então, são dores, abstinências são dores provocadas pela destensão da ordenada fisiológica que são dores provocadas pela distensão da ordenada fisiológica que se corrompeu em sentidos vetoriais fisiologia que se corrompeu em sentidos vetoriais sobre a contraste de ficar na tensão entre os tempos. Vamos pegar a colinha aqui. Entre os tempos de preenchimento. Da atividade que adequaciona repartindo entre os sistemas em busca de equilíbrio na vida ou o céu
da partida. Partida paraíso. Para o paraíso de ser e saber ser o que se é desde o nascimento e reconhecimento de ser acolhido pelo que é e vem cuidando de ser. Bom, é basicamente isso. Isso é abstinência, pessoal. Você pode chamar de saudade também, né? Mas na verdade, assim, esse é o conteúdo que eu queria trazer para corroborar com os seus estímulos de educação, né? Seus estímulos de entendimento com a vida, né? Então se ligue nas coisas que são constantes e que socialmente a gente desenvolveu, porque nenhum agente, nenhum ancestral nosso, nenhum agente do nosso passado, mesmo que em guerra ou estratificando, quis se corromper para ser menos e se reconhecer menos do que aquilo que cuida de si ser, né? Então toda a cooperação, todo o desenvolvimento, toda a atenção trabalhada é para revelar quais são as constantes e as proporções receitadas para essa matéria ser e ganhar o status de ser, né? Se na repetição e na nossa situação de aprender com o outro e buscar orientações dos outros, principalmente com a nossa apreciação do mesmo, né, das suas realizações, a gente consegue defratar as proporções e balizar os nossos controles para poder nos condicionarmos a chegarmos em comuns, né, em altares comuns, em palcos comuns, né, nesses sentidos. Então todas as constantes, né, são bem empregadas. As coisas que são inconstantes e são brindadas por grupos especiais, se você não for alguém com preparação profissional, acadêmica e segura para poder fazer a utilização das mesmas, tente evitar até que chegue a sua hora de se desenvolver, né? Se na academia, se na faculdade a gente espera vários anos e vários tipos de reconhecimento para desenvolver orientações especiais com certos produtos, certos químicos, né? Certos traçadores de trajetos fisiológicos que vão realizar desfunções no nosso organismo, e de forma segura, por que você vai se submeter corajosamente a desenvolver gosto para coisas que não estão na sua hora ou não são seguras para você, né? Porque a gente, de verdade, a gente está sempre querendo provar para a sociedade que a gente é capaz. Fazendo isso, você só está provando para si mesmo, né? Todos nós sabemos que a vida é capaz de ser vida e de experimentar as vidas. Todos nós sabemos. Mas
a gente tem certeza que você quer saber para provar para os seres que você sabe. Embora para os seres saberem que você sabe, eles precisam da garantia de que você realmente sabe e de que você não está enganando, porque é muito fácil realizar um engano, né? E o ser humano, ele de tão cansado que ele tá de ser enganado, ele construiu academias para reprojetar a personalidade do ser em função de querer ser um agente especializado para lidar com tipos de substâncias, né? Então, tá aí o reconhecimento. Isso é uma estratégia da sociedade. Ela é muito oportuna e muito válida. Tem só alguns erros, né, nessa prática que são claramente que pegam muitas pessoas e muitas situações na nossa vida. Então a sociedade, eu não estou puxando o saco da sociedade, que a sociedade não está totalmente correta não, porque por mais que ela coopere com esse santuário, esse bem, com a sociedade em si mesmo, ela tem muitos pontos a serem mudados de trajetória, né? Tanto é que a gente conhece e sabe que ninguém é igual a ninguém, né? E o único problema é que a sociedade acho que não sabe bem disso, e aí ela acaba não cooperando muito bem para essa disposição, né? E bom, tem muitas coisas a serem mudadas na sociedade. Espero que os sociólogos consigam, né, ajudar a sociedade a mudar, e que a gente confie neles, né? Porque eles operam e ganham certificado acadêmico, né? Uma coisa que eu tenho certeza que está errado é o reconhecimento financeiro das pessoas, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? Eu acredito que sem isso nada tem muito valido muito a pena, né? E aí qualquer coisa fica assim sem muita observação por causa disso, né? Porque não tem a ambição que não seja a ambição financeira no percurso de concorrer, né? E quando não tem o amor, né, tem só o percurso financeiro, e aí o amor fica para depois do ganho da aquisição financeira, e a corrupção, essas coisas ficam sendo bem assim banais, né? Hoje em dia a gente entra na internet, em sites que banalizam qualquer coisa socialmente viável para sermos, né? E aí a gente se preocupando, né? Nossa, se demorou um tempão para mim adquirir uma certa importância nesse sentido, imagina as pessoas que estão nascendo agora, né? Se nós não agirmos, né, essas pessoas nunca vão ver e vão ver a assertividade dessas relações, né? Elas vão estar sempre fugindo quando chegarem perto, né? Porque não vão conseguirem desenvolver força para poder olhar para a verdade, né? Para a natureza, como ela busca ser por nós, né? E aí a gente nessa observação busca ser por ela também, né?
Bom, espero que vocês tenham gostado, né, entendido e integrado esse conhecimento nas suas relações de vida, porque sem dúvida nenhuma todos nós sofremos, estamos sofrendo ou vamos sofrer de abstinência de alguma coisa, pode ter certeza. E quando você sofrer essas dores, você sabe, você consegue ter mais embasamento do que está acontecendo, né? Por mais que eu tenha dado uma certas salpicadas de morais nessas integrações de relações lógicas, porque eu afirmo, eu admito, eu puxo sardinha para as coisas que são mais naturais, né? Porque eu tenho medo das dependências. Eu já fui muito dependente de muitas coisas, né? E a dependência, eu tenho medo de ser muito dependente de algo. E como a natureza ela tem as proporções na sua exatidão, e o único perigoso aqui sou eu nessas utilizações de preenchimento diferenciais, né? Eu acabo afirmando, eu tenho medo de dependência. Então às vezes eu puxo sardinha mesmo para poder lembrar, né, o valor que a natureza tem, por realçar essa exatificação e essa matemática, né, que é tangente da desabsorvição desse contato com o solo, né? Então toda a expressão da natureza ela é exata, não existe falsidade na natureza, existe reajustes. O único lugar de falsidade é a imaterialidade, que é utilizada como diálogo do homem como operação. E essa ilegalidade, ela também, além de preencher a imaterialidade, ela preenche em produtos, na utilização de alguns produtos para fazer operações. E aí, medos ou não da parte que o Lewis utiliza, de segurança ou não, performado e academicamente possibilitado de gerenciar ou não, fica aí os seus controles no julgamento da parte e na distensão, né, que lhe pode provocar algum dia a tal da abstinência, né? O meu papel aqui era mais ou menos esse. Fica o meu abraço para você e até o próximo um abraço.